gente, tudo bem? A cara de pau da pessoa depois de ter sumido neste canal. Bom, gente, eu queria falar uma coisa pra vocês. Depois que a gente pare, a gente não tem controle de nada na nossa vida. Então, essa semana a Maria Júlia ficou dodói, eu tive que dar atenção pra ela, minha cachorra também ficou dodói. Então, não temos controle de nada na vida mais, depois que a gente tem filho. Bom, gente, dando sequência então à nossa série de Mês das Mães, hoje eu queria contar o meu relato de parto, que fazem parte dos melhores momentos da minha vida. Então, eu vou contar aqui bem tranquila, bem calminha, tudo que aconteceu para vocês. Vocês vão saber de tudo na íntegra. Gente, o meu parto, ele foi muito tranquilo, já vou adiantando isso. E eu lembro que quando eu tava grávida, eu gostava muito de vídeos assim, né, pra saber como é que era o parto, como é que eu via aquele renascimento do parto da Netflix, né? Muitas vezes e tal, eu ficava lá olhando. Aí as pessoas falavam, não fica vendo não, porque senão você vai ficar com medo. E eu falava assim, não, eu quero ver sim, porque eu quero ver o que está me aguardando. Porque esse negócio de a gente chegar e ter surpresa, eu não gosto disso não. Eu gosto já de me preparar, psicologicamente principalmente, para na hora de chegar lá já saber mais ou menos o que vai rolar, né? Então, vamos lá. Normalmente, a previsão do parto é lá para 40 semanas, 41 semanas, né? Em toda gestação isso. Então, a minha previsão de parto, se eu não me engano, era dia 31 de janeiro de 2022. 22, isso. E aí, que era quando eu ia fazer 40 semanas. E aí, gente, o que aconteceu? Quando eu fiquei com 36 semanas, mais ou menos, eu falei assim, cara, eu vou fazer a minha mala de maternidade, minha e da Maria Júlia, vou deixar tudo separadinho já. Eu não sei, alguma coisa me dizia que era pra eu fazer. E aí, eu fiz a mala, tudo certinho, coloquei lá os conjuntinhos, tudo bonitinho, seu devido lugar e tal. Guardei, deixei lá no armário dela. Tinha algumas coisas ainda do quarto dela para fazer e tal, e que ainda não estava totalmente pronto. E aí, o que eu fiz? Fiz a mala certinho, minha e dela, guardei lá, pronto, acabou. Na outra semana, meu esposo pegou Covid. O que ele fez? Se isolou no quarto dela. Eu já estava com 37 semanas. Ou seja, já quase para parir. Eu peguei Covid também. Ou seja, a casa ficou toda infectada de coronavírus. Isso acontece comigo. Aí a gente, né, eu fiquei super nervosa, preocupada. Eu falei assim, nossa, olha só como é que a gente reclama. Eu falei assim, nossa, como é que vai ser? Porque ela vai nascer a qualquer momento, né, e tal. E aí a casa tá toda infectada, eu não tô tendo nem força mais para arrumar a casa e tudo mais. E como é que vai fazer, né, e tal. A gente tem que dar tempo ainda de desinfectar tudo, a gente sarar. Enfim, gente, um auê danado. Às vezes a gente se preocupa à toa também, né? Aí, né, quando deu 38, 39 semanas, a gente tinha sarado, né? Eu fiquei ruim de coronavírus, meu esposo também. Aí a gente sarou e tal. E aí quando deu 39 semanas, aí que eu entendi. Eu falei assim, meu Deus, é verdade, olha só pra você ver. Como que a gente não deve se precipitar, né? Deus tinha me avisado, né, que era pra eu fazer a mala nossa da maternidade com 36 semanas, porque aí não ia dar tempo de infectar tudo, né, que tava na mala. Então tava tudo isolado. Se eu tivesse ainda que fazer a mala dela, né, e a minha, correria o risco da gente levar material, coisa infectada para o hospital, né? Então, graças a Deus, eu tive esse feeling de realmente fazer a mala dela antes, e a minha também. E aí, gente, o que aconteceu? Vamos lá. Eu tava com 39 semanas, né, tudo mais, e simplesmente o tampão saiu.
né? Na verdade, eu nem lembro como é que é os termos. Mas eu sei que o tampão estava saindo, né? Saiu aquela gosma meio rosada e tal. Aí eu já comecei com nós, tá perto, isso no sábado. Aí tá, nós fomos no hospital, né? Na maternidade e tal. Chegamos lá e a médica falou assim: olha, você tá com 39 semanas. Você tá com 3 centímetros de dilatação. Pode ser que essa sua gestação chegue até 40, 41 semanas. Então, não quer dizer que você vai parir hoje. Então, vá para casa, relaxa, né, e tal. E que pode ser que demore ainda. Beleza, aí eu fui para casa no sábado. No domingo, passei tranquila e tudo mais. Quando foi na segunda-feira, as contrações de treinamento, para quem não sabe, as contrações de treinamento são quando a barriga fica muito dura, né? E ela só fica dura, depois volta ao normal. Mas quando tá aproximando, né, esse parto, ela começa a endurecer. E aí logo em seguida não, na mesma hora você sente uma dorzinha, uma cólica, como se fosse uma cólicazinha de menstruação. Pelo menos no meu caso foi assim. E aí aconteceu isso comigo. Eu comecei a sentir uma cólicazinha assim que eu comecei a ter essas contrações de treinamento com mais frequência. E aí eu coloquei no aplicativo, né, e vi que essas contrações estavam vindo de 8 em 8 minutos, mais ou menos. Isso já era na segunda-feira. Quando foi na terça-feira, eu senti... Aí eu comecei a ver que estava saindo um líquidozinho. E aí eu fiquei preocupada. Eu falei assim, não, pode ser que isso seja líquido amniótico, né? Então eu posso estar perdendo líquido. Vou pro hospital. Liguei pro meu esposo, ele estava trabalhando. E aí ele falou, não, então beleza, vai direto para lá que eu te encontro lá. Quando eu cheguei lá, a médica falou assim, ó, você tá com 3 centímetros de dilatação, tá tudo ok, né, ainda. Mas vamos fazer o seguinte, você vai, já que tá aumentando, né, tá menos espaçado as suas contrações, então você pode ficar aqui daqui umas 2 horas mais ou menos, né? Vai andando, vai agachando no hospital e tal. Daqui 2 horas você volta pra gente te examinar. Beleza, aí foi isso que eu fiz. Eu fiquei lá, agachei, dava contração, eu agachava. Isso é uma dica, meninas. Se você tá pra parir, não, na gestação inteira, dança, rebola. E eu colocava música aqui em casa e rebolava e dançava. Era uma doideira. Nossa, era muito legal. E aí a dica é essa. Quando dá contração, agacha. Agacha, porque dilata mais rápido. E aí eu fui lá e tal e comecei. Aí eu tava no hospital, né? Fui andando. Aí dava contração, eu agachava e tal, ficava lá. E tava começando a dar umas dorzinhas mais fortes. Beleza. Voltei lá com 2 horas e meia no consultório da médica e ela falou que estava tudo normal ainda, não evoluiu ainda e eu podia vir para casa. Eu fui para casa, já cheguei lá, era umas 5h30 da tarde, né, que eu cheguei em casa. E me deu uma vontade enorme de fazer faxina na casa, porque eu ainda não tinha desinfetado a casa do coronavírus. Aí eu falei, você quer saber? Tô animada. Fiz faxina, lavei banheiro, lavei a área, lavei roupa, desinfectei tudo, lavei até as cortinas da casa, eu desinfectei, fiz tudo. Isso de 5h30, da hora que eu cheguei até a noite. E aí eu coloquei uma música, dancei, eu fazia faxina, dançava e tudo mais. Aí, mesma coisa, rebolava, quando era uma música, aí vinha contração, eu ia, agachava, aquele negócio e tal. Aí, beleza. Aí o meu esposo falou assim, ó, vamos comer um hambúrguer? Vamos comprar um hambúrguer? Aí eu, vamos comprar um hambúrguer.
Isso era umas 10 horas da noite. A gente comeu um hambúrguer, né, e tal. E a contração, vindo contração e tal. 11h30, a contração já estava começando a vir mais forte. Meia-noite, mais ou menos, a gente foi deitar. E eu tava só assim, em pé ou sentada, né? Até então. Na hora que eu deitei, eu falei assim, eu só pensei assim, como que vai ser quando vier a contração comigo deitada, né? E Maria Júlia mexia muito. Geralmente, quando o neném tá para nascer, fica mais... Não mexe tanto, né, e tal. Mas Maria Júlia não. Ela mexia muito, mexia muito. E aí, quando eu deitei, a primeira contração, aí eu ouvi um barulhinho assim, poc. Era a bolsa estourando. Gente, minha bolsa estourou. Aí veio aquela água lá e tal. Não veio tanta água, não. Achei que ia vir mais água. Engraçado que a gente sabe muito a gente, sei lá, a gente tem um sexto sentido mesmo. Porque a médica, a ginecologista, minha ginecologista e a médica também que me atendeu no plantão, ela falaram a mesma coisa, ó. Se a sua bolsa estourar, não fica desesperada não, porque não vai ser dor assim, né, não quer dizer que não precisa assim correr pra maternidade não. Só que, sei lá, na hora que estourou minha bolsa, alguma coisa me dizia, vai doer muito, então corre. Estourar a bolsa já, vai doer, vambora. Aí, meu esposo falou assim, ó, vai pro chuveiro, que aí fica, alivia, né, a dor e tal, na lombar e tudo mais. Então vai lá que melhora. Aí eu fui pro chuveiro, gente, Nossa, aquela dor, nossa, misericórdia, aquela dor tão forte. A gente não tem realmente controle de nada na vida. Eu tinha pesquisado muito sobre como alivia, né, a dor do parto, né, como a bola, doula, exercício. Aí meu esposo estava fazendo uma massagem assim na lombar a cada vez que via contração, mas posso falar? Não precisei de nada disso. Gente, eu sei que daqui lá no hospital, normalmente, é uma meia hora. A gente chegou lá com 10 minutos. A gente saiu daqui, era 1h da madrugada, mais ou menos. As malas já estavam todas no carro. Eu só entrei assim, coloquei uma toalha assim embaixo para sentar, para não molhar o banco do carro, que tava escorrendo ainda, né, e tal. Durante o trajeto, eu falava assim, amor, não precisa correr tanto não, viu? Aí ele, não, beleza. Aí na hora que via a contração, corre. Corre. Gente, é uma loucura. Aí chegamos lá com 10 minutos. Na hora que a gente chegou lá, gente, eu tava com 5 centímetros de dilatação e o médico na maior calma, maior paciência. E eu lá quase morrendo de dor. Ai, meu Deus. Dói muito. Mas é uma dor, assim, você que tá pra parir. É uma dor que você consegue. Assim, não é que você consegue controlar, isso não é a palavra. É uma dor que você consegue passar por ela. Não é uma dor que você vai desmaiar de dor, não é isso. Porque o seu corpo sabe muito bem o que fazer. Porque é natureza, é algo biológico. Então, Deus vai estar com você na hora, não se preocupe. Você é capaz de parir. Toda mulher é capaz de parir o seu filho. Então, não se preocupe. Gente, detalhe. Um pouco antes, eu falei com meu esposo assim. Antes da bolsa estourar, eu falei com ele assim. Amor, eu quero ter um parto natural. Então, se eu falar que eu quero anestesia, fala que não precisa. Se não precisa, eu não quero anestesia. Coitada. Eu cheguei lá com 5 centímetros de dilatação. Eu sofri as dores do parto, posso falar que eu sofri uma meia hora. Porque logo em seguida eu pedi anestesia. E aí, gente, o que aconteceu?
eu lembro que eu tava lá, né, morrendo de dor e tal. E eu perguntava muito do meu esposo. Cadê meu marido? Cadê meu marido? Eu preciso do meu marido. Eu preciso dele. Porque ele tava fazendo a massaginha quando chegava a contração. A doula sempre falava comigo, ele tá chegando, mas ele ficou agarrado lá na recepção, um negócio de convênio, né? Pra poder resolver a papelada do convênio. E nada dele chegar, nada dele chegar. A doula me colocou debaixo do chuveiro, e aquilo ali não tava adiantando nada, eu gritava de dor, gritava. Gente, eu sei que foi uma meia hora assim, de dor intensa. E eu sei que chegou uma hora que eu falei assim, eu não vou aguentar mais, eu preciso da anestesia. E aí eu me senti fraca porque eu pedi anestesia. E eu não precisava de ter me achado fraca, porque a minha dilatação foi muito rápida. Eu achei que a anestesia iria retardar a minha dilatação. E não foi isso que aconteceu. Na verdade, isso é até um mito, né? Porque, na verdade, isso não influenciou em nada. A minha dilatação foi muito rápida. Foi muito rápida, né? Então, o médico veio rapidinho, assim, 5 minutinhos ele veio, já me aplicou a anestesia nas costas, né? Sei não, viu? Mas quando eu chegar no céu, eu vou ter uma conversa séria com a Eva. Pra que ela foi pecar? Aí meu esposo chegou assim que foi aplicada a injeção, né? Ele já chegou e tal. E aí foi tudo mil maravilhas nesse período aí. Gente, dá muita vontade de evacuar. Fazer cocô mesmo. Muita vontade depois. Quando tá no período expulsivo, é muita vontade. Mas não foi o meu caso. Eu não tava com vontade de fazer cocô, mas parecia. Parecia muito que era vontade. Mas enfim, eu fiquei lá e tal. E aí, 5 horas da manhã, em ponto, a minha filha nasceu, né? Mas explicando mais ou menos como foi o parto, assim. Enquanto eu tava anestesiada, aquela vontade de expulsar começava, né? E a médica falou comigo assim, olha, quando você tiver muita vontade de expulsar, né? Então você avisa que aí é a hora do parto. E aí comecei a ficar com muita vontade de expulsar, muita vontade, muita vontade. E aí me levaram para uma sala, né? Para uma sala lá de cirurgia, né? E tal, de parto, né? E aí eu comecei a expulsar. E eu lembro que eu falei que eu queria expulsar naquela banqueta, né? Eu acho lindo esses partos em banqueta. Mas como me deram anestesia, minha perna tava assim, ó. Eu tava toda mole. Então não foi possível. Mas não tem problema, enfim. Aí, gente, eu sei que meu esposo do meu lado me falando, expulsa, amor, vai, me dando força. E eu lá, com muita vontade de expulsar. E aí, Maria Júlia nasceu. Só que aí teve um momento muito crítico, né? Que ela começou, eu tava com dificuldade, né? De expulsar e tal. Eu não tinha percebido nada, mas depois que eu fiquei sabendo que ela ficou, o batimento cardíaco dela ficou bem comprometido na hora e tal. Teve que colocar oxigênio em mim, né, e tal. Mas correu tudo bem no final. Eu tive pré-eclâmpsia, inclusive. Mas coisa assim, de 13,9, uma coisa assim. Não foi muito alta a pressão, não. Mas no final deu tudo certo, né? Eu tive o parto no Otaviano Neves, aqui em Belo Horizonte. Não tenho absolutamente nada a reclamar. Muito bom o hospital, né? A gente foi tratado muito bem, né? Graças a Deus. E deu tudo certo. Gente, então é isso. O relato de parto. Próximo vídeo agora no sábado. E se inscreve no canal. Deixe seu like aqui. Comenta aqui embaixo como é que foi seu parto. Onde que você deu à luz. Pra gente trocar ideia bastante. Porque maternidade é um assunto que dá pano pra manga. Então, gente, é isso. Um beijo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!